começo, assim, eu cresci sem me ver representada, né, na nossa televisão, então isso vem, posso dizer, desde pequena, que eu sempre não me senti representada, mas aí depois, quando eu me tornei atriz, que já tem aí 14 anos de carreira, isso começou a ficar cada vez mais latente, justamente porque dentro do universo do audiovisual, os testes quase nunca vinham, e quando vinham eram muito estereotipados, e eu comecei a entender que muita gente não nos entende, não nos conhece, e ainda existe muita gente que não nos considera brasileiros o suficiente. Então eu resolvi criar um programa que mostrasse essa parcela da população como ela é de verdade, e não através das projeções ou ideias que muita gente da indústria cultural ainda tem sobre nós e que muitas vezes é um pouco deturpada, porque ainda falta gente como nós atrás das câmeras também, então falta na frente e falta atrás. E com esse projeto eu consegui colocar nos dois lados, tanto à frente quanto atrás. E quando você fala da indústria cultural, na verdade é um aspecto, mas que reflete o pensamento de uma sociedade, né? Exato. E eu falo é meio que o ovo e a galinha, né? Porque o que a indústria cultural, a cultura replica, né, por aí, é o que forma muitas vezes esse imaginário das pessoas, e aí elas saem replicando alguns preconceitos e ideias erradas, né? E, infelizmente, uma coisa alimenta a outra, tanto o que acontece na sociedade alimenta o que está sendo produzido aí, né, no audiovisual, ou enfim, na indústria como um todo, e o contrário também é verdade. Então, essa ideia de permear com referências reais foi meu ponto de partida, antes de, mais para frente, se Deus quiser, também começar a criar projetos de ficção, que eu também quero. Sobre o tema dos nipo-brasileiros. nipo-brasileiros. Olha, quero muito trazer essas vozes, porque eu acho que tem muitas histórias que não foram contadas ainda, principalmente, né, dessa parcela da população, mas não me limitar a isso, porque uma coisa que a gente, enquanto atores, se incomoda um pouco é que muitas vezes a gente tem que explicar a nossa existência. Ah, eu tô aqui porque o meu avô, porque o meu pai... Porque muita gente não precisa disso, mas a gente, enquanto pessoa racializada, às vezes passa por essa situação. Então, a ideia é também poder simplesmente a história de uma mulher de 30 e poucos anos que sonha em 3 pontinhos e passa por alguns percalços, como para muitas outras pessoas isso já é uma coisa normal, mas pra gente ainda não. Então, quero contar algumas histórias dessa ancestralidade e tal, que acho que ainda falta, mas também histórias de, enfim, seres humanos que estão atrás dos seus sonhos e passam, enfim, por desafios, assim como muitas histórias que a gente assiste e que geralmente são protagonizadas por pessoas brancas, e a gente que ainda pertence a algum recorte ainda passa por, enfim, alguns degraus aí a gente ainda tem que ultrapassar. Sim, a Jaqueline Sato, então, que idealizou e apresenta o programa Mulheres Asiáticas.